Este é o Projeto Paura, apresentado por Rodrigo Rufino. Envie seu relato por e-mail para o e-mail projetopauraprofunda@gmail.com. Coloque no assunto o relato mais o título do relato e avise se posso dizer o seu nome. Você também pode enviar seu relato por DM no Instagram, @Projeto Paura. Ou também por comentários nos vídeos do canal no YouTube para eu fazer um apanhado de relatos para ler futuramente. Fique agora com o relato de hoje. Boa noite. Seja bem-vindo ao Projeto Paura. Aqui quem fala é o Rodrigo Rufino, o seu anfitrião, desta vez com um caso que podemos chamar de história que o povo conta, uma lenda. Essa história é mais uma dessas que meu pai gosta de contar para mim de vez em quando, que diferente do relato do Vigia Noturno e da Garotinha, um relato que eu contei em alguns episódios anteriores, que ocorreu num lugar onde meu pai trabalhava, a história de hoje já tem mais o apelo de história de cidade pequena. Eu a acho especialmente assombrosa e até perturbadora por uma coisa específica que acontece lá pelo fim da história. E esta é a história do homem mais ruim da cidade. Bom, diz a história que havia um homem realmente ruim, considerado o homem mais temível daquela cidade interiorana. Não apenas ele era visto como um homem ruim, como diziam que ele tinha pacto com o Tinhoso para ter prosperidade. Uma crença muito comum naquela época e que eu diria que ainda hoje há muitas pessoas que creem nisso, que é muito comum ainda. Essa ideia de que há pessoas que fazem pacto com coisa ruim, com Tinhoso, com Cramunhão, com Capeta, para ter prosperidade. Eu não sei, não posso afirmar nem que sim nem que não. Isso não vem ao caso agora. Enfim, esse homem morreu e as pessoas na cidade não tinham coragem nem de velar o seu corpo. Até que um homem mais corajoso se prontificou a passar a noite na casa em que ocorreria esse velório. E foi o que ele fez por boa parte da noite. Fazendo companhia a ele, havia um cachorro de rua que entrou na casa. E assim ficaram na casa o homem corajoso, o cachorro e o defunto no caixão. Então, em dado momento, aquele único homem corajoso notou uma movimentação estranha ao seu lado naquela sala e foi que ele viu algo que o assustou e ele não se demorou muito mais dentro da casa e fugiu. Mas basicamente, ele viu o defunto se levantando e ficando sentado no caixão. E o defunto olhava para ele com os olhos vermelhos, aqueles olhos bem vermelhos e demoníacos, com um olhar furioso de homem ruim. Como eu disse antes, o homem corajoso saiu correndo e nem se deu conta de que deixou o cachorro para trás. Eu não sei exatamente em que época essa história se passa, mas segundo a história já havia aquela porta que quando ela encosta no batente, trava na mesma hora, só sendo possível abrir mexendo na maçaneta. E o cachorro não saberia abrir essa porta. E ele acabou ficando preso dentro da casa com aquela coisa. Quando as pessoas apareceram mais tarde na casa, descobriram que, primeiro, o defunto havia sumido. E segundo, que o pobre do cachorro, bom, vocês podem imaginar. Essa é sem dúvida a parte que mais me perturba na história. Eu só estou contando porque faz parte da história, mas eu não gosto nem de entrar em detalhes. Esse tipo de história de pessoas ruins que vendem a alma ao diabo ou que não precisam nem chegar a tanto, né? Mas que são pessoas tão ruins que fazem aqueles que as conhecem não terem coragem de ter algo a ver com essas pessoas e quem dirá velar seus corpos, né? Esse tipo de história é bem popular nos interiores do Brasil.
Há uma lenda que também é bem popular no Brasil, que é a do corpo seco, que é uma lenda que veio à minha memória enquanto eu pensava em contar essa história de hoje. Mas basicamente a lenda do corpo seco diz que há pessoas tão ruins, né, principalmente homens, que são tão ruins que são rejeitados por Deus e o diabo e são amaldiçoados a vagarem pela terra depois de mortos, pois, segundo a lenda, nem a terra iria querer sua carne, de tão ruins e asquerosos que são esses homens. Dá até para pensar em alguns exemplos aqui, né? Mas isso não vem ao caso. Essa história que eu contei hoje é mais uma versão dessas histórias populares que meu pai gosta muito de me contar. E olha que ele não é nem um fã de horror, não faz muito gênero dele, mas essas lendas com apelo mais popular costumam chamar a atenção de todos. E é mais uma história que meu pai gosta de me contar. E esse foi o episódio de hoje do Projeto Paura. O Projeto Paura precisa de mais participação dos amigos e ouvintes. Eu pretendo fazer programas sobre variados assuntos relacionados ao horror, ao assombro, ao espanto. Porém, o carro-chefe deste podcast são os relatos que vocês, amigos e ouvintes, me enviam. Mas, por enquanto, eu tenho muito pouco material com o qual trabalhar a este respeito. Então, eu peço, por favor, que vocês me ajudem. Porque, assim, eu terei que procurar relatos em fóruns e em outros meios, mas o meu interesse maior está nas histórias de quem chega até o meu podcast. E se você, querido ouvinte, tiver histórias que sejam suas ou de pessoas que você conhece, causos populares sobre coisas estranhas, assombrações, ufologia, ou mesmo de situações cotidianas, mas que sejam bizarras, que sejam estranhas, você pode enviar por e-mail para projetopauraprofunda@gmail.com ou por DM no Instagram, ou ainda nos comentários dos vídeos dos episódios no YouTube, para que eu possa fazer uma coletânea de relatos para ler em episódios futuros. Eu deixo claro que tratarei a sua história, as suas histórias com devido respeito, tratarei você ouvinte com devido respeito, assim como a sua visão de mundo, a sua visão espiritual, a qual seja a sua crença em relação a essas histórias. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez no YouTube, eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. O arroba é Projeto Paura. Também há o Projeto Paura no Spotify. Então você pesquisa por Projeto Paura, que é o podcast com a imagem vermelha do meu olho arregalado, do meu olho de espanto, do meu olhar de espanto, né? E eu peço que você siga e avalie com 5 estrelas após ter escutado pelo menos um episódio, que é assim que funciona no Spotify. E mais uma vez eu agradeço por sua presença aqui. Eu desejo muito que você volte sempre para mais assombro, espanto, histórias de arrepiar. E, é como eu sempre digo, tenha bons sonhos, se puder.